Fala, povo fashion, tudo bem? Aqui quem fala é Carlinhos e retomamos essas videoaulas maravilhosas. Vamos trocar uma ideia sobre genética clássica e dessa vez um assunto que a galera tem muita dificuldade, o assunto de linkage, de genes ligados, de ligação gênica. Um processo que tem muito a ver com nossa aulinha de meiose, de crossing over, de citologia. Vamos embora? Hoje eu vou te ensinar passo a passo de como se resolve essas questões aqui. Desde uma questão mais básica, que a gente vai contextualizar uma parte do assunto, até questões um pouco mais complexas. Vem comigo! É importante a gente ter a base do que significa genes ligados. Porque quando a gente lembra de Mendel funcionava da seguinte forma, não era? Nós tínhamos o alelo Azão num cromossomo e o Azinho no outro cromossomo homólogo. O Bzão em um cromossomo, o Bzinho no outro. E eles se segregariam independentemente durante a meiose, correto? Formando assim os gametas. Isso era como funcionava na segregação independente de Mendel. Mas para o linkage não funciona da seguinte forma. Então vamos fazer aqui como é que funcionaria para o linkage, para os genes ligados. Eu tenho aqui um par de cromossomos. Vamos colocar dessa seguinte forma. O gene A e o B estariam presentes no mesmo cromossomo. Veja que coisa interessante. E os seus alelos correspondentes no outro, o Azinho e o Bzinho. O Bzinho, até peguei o azul errado aqui do Bzinho. Seria esse aqui, o Bzinho. No processo de formação dos gametas, aqui eu vou formar dois gametas diferentes, não é? Um gameta com um cromossomozinho que a gente tem o alelo Azão e o alelo Bzão, e um gameta com os alelos Azinho, Bzinho. Esses gametas aqui, que não vieram do crossing over, a gente chama de gametas parentais. Os gametas parentais. E repare, cada gameta parental, aqui nesse caso, vai estar numa proporção de 50%. Como só tem dois, a minha proporção vai ser de 50%. Mas o que é que a gente lembra lá da meiose? Acontece um fenômeno de recombinação que a gente chama de crossing over. Então, como é que ficaria isso aqui? Ó? Vamos colocar os dois cromossomos agora mais detalhados para a gente entender aqui. Tchan, tchan. Vamos pegar novamente os nossos alelos Azão e Azinho e os nossos alelos Bzão e Bzinho. Como é que ficariam esses gametas aqui após o crossing over? Então, eles ficariam da seguinte forma aqui, ó. Tchan, tchan. Perdoe meus cromossomos, gente. A mesa digitalizadora faz tempo que eu não uso. Estou voltando agora, me acostumando. O Azão e o Azinho a gente não mexe, porque ali não foi a área de crossing. Mas o Bzinho vem para cá. O Bzão vai para o outro lado. Então, esses gametas que eu vou organizar, que eu vou formar após o crossing, a gente chama de gametas recombinantes, que são gametas oriundos do crossing. O Azão, Bzinho, e o Azinho e o Bzão. Isso é lindo demais, gente. É bonito demais esse negócio. Acaba que descobriu isso, que mapeou, foi o Thomas Hunt Morgan. Foi um cara fantástico. Esses gametas aqui, que vieram após o crossing, a gente chama de gametas recombinantes. Eu quero que você entenda uma coisa. Se os gametas parentais vão estar numa proporção em torno de 50%, os gametas recombinantes, eles geralmente têm uma proporção menor do que 50%. E as questões exploram isso. Elas trazem os gametas e as proporções. Os gametas parentais geralmente estão em proporções maiores. Os gametas recombinantes em proporções menores. Lembre-se disso. Tem só mais uma coisa que eu tenho para dizer aqui para você. Ó. Dependendo da posição dos alelos e da disposição desses alelos aqui,
a gente pode classificar essa organização aqui em dois tipos. Deixa eu te mostrar. Olha para cá. Quando os alelos dominantes, Azão e o Bzão, estiverem em um cromossomo e os alelos recessivos estiverem organizados em outro, assim, ó, o Azinho e o Bzinho, a gente chama, a gente chama essa organização aqui de organização do tipo cis. Porém, quando os alelos estão permutados, o Azão está num cromossomo e o Bzinho aqui, o Azinho no outro e o Bzão no outro, dessa forma, quando eles estão cruzados assim, ó, os alelos recessivos estariam aqui nessa posição e os dominantes aqui, repare, eles estão cruzados. Essa organização aqui a gente chama de organização do tipo trans. Isso vai ser importante porque tem algumas questões que abordam isso no linkage. Então, agora que a gente sabe de tudo isso, a gente já tem capacidade de resolver essa primeira questão. Vou apagar tudo isso aqui para a gente começar novamente. Vem comigo. O que é que ele fala aqui para a gente? Vamos pegar nosso poderoso marca-texto. Consideramos a segregação de dois pares de alelos, o Azão Bzão e o Azinho Bzinho. Então, nós vamos ter aqui dois pares de alelos durante a meiose. Só que tem uma informação muito importante aqui nesse texto. Vou até marcá-la de um verdezinho clarinho. Supondo que não houve crossing over entre os dois cromossomos. Se não houve crossing, a gente não vai formar gametas recombinantes. Então, vamos colocar como é que estaria essa organização. Ele fala que o par de alelos é o alelo Azão Bzão e o par Azinho Bzinho. Como é que ficaria isso na organização dos cromossomos se não houve crossing? A gente coloca assim, não é? Os nossos cromossomos bonitinhos. Ele já colocou como é que está a organização do par. O Azão está organizado com o Bzão, e o Azinho está organizado com o Bzinho, não é, galera? Veja que coisa bonitinha. Tá lindo? Assim e assim. Depois ele te pergunta, se não houve crossing, quais são os gametas formados, galera? Bom, se não houve crossing, os gametas formados aqui, imagine que isso aqui seja uma célula, a gente vai dividir essa célula durante a meiose e só vamos formar aqui dois gametas, não é, galera? Olhe, o gameta com um cromossomo do par e o gameta com outro cromossomo do outro par. O gameta Azão Bzão e o gameta Azinho Bzinho. Repare que isso aqui é uma organização do tipo cis, não é? Como a gente acabou de ver. Os alelos dominantes estão num cromossomo e os alelos recessivos no outro. E a proporção de cada um aqui, ele não pediu, mas é uma proporção de 50%. Questãozinha interessante para a gente começar a entender o assunto, né? Vamos seguir adiante? Vamos entender como é que se resolveria essa questão, porque agora sim a gente já tem uma questão um pouco mais complexa do que a outra. Analisando-se dois pares de genes em ligamento fatorial linkage representados pelo híbrido Bzão Rzão, Bzinho Rzinho. Novamente, nós estamos aqui, ele já lhe deu como é que estaria o par do cromossomo antes do crossing. Ele estaria da seguinte forma aqui, ó. Tchan, da seguinte forma. O Bzão Rzão aqui, o Bzinho Rzinho aqui. Uma certa espécie apresentou a seguinte proporção de gametas. Olha os gametas que eu tenho aqui. Ele já deu pra gente. Repare que a soma de todos dá 100%. E o que é que eu coloquei para vocês na questão anterior, no começo da explicação? Eu te falei que os gametas recombinantes geralmente têm uma proporção menor do que os parentais, porque ele vem de um processo que se chama de crossing over. Então, sabendo disso, aqui a gente já sabe que esses são os gametas parentais
gametas parentais. E na questão, no próprio texto, ele diz para você aqui, ó, que o ligamento fatorial é representado pelo híbrido Bzão, Rzão, Bzinho, Rzinho. Ele te fala que essa é a organização padrão desses alelos. Os gametas parentais estão ali e os gametas recombinantes estão aqui embaixo. Gametas recombinantes. Beleza. A gente já sabe como é que está a organização disso. Depois ele pergunta aqui no comando. Pela análise dos resultados, pode-se concluir que a distância entre os genes Bzão e Rzão é de... Eu sei que você pensa isso e diz, caramba, Carlinhos, como se calcula a distância entre genes? Pelo amor de Deus, um negócio que eu não consigo nem ver. Morgan, que foi o cara que criou tudo isso aqui, que mapeou e esquematizou tudo, ele já nos deu essa informação da seguinte forma. A gente já sabe que os gametas recombinantes estão ali, ó. É o Bzão. Vamos colocar da seguinte forma. Rzinho e o Bzinho aqui, Rzão. Perfeito. Esses são os gametas recombinantes. O que é que Morgan descobriu? Morgan descobriu que a taxa de recombinação, galera, recombinação é igual à distância entre os genes. Isso é uma informação padrão do linkage. Isso é uma regrinha que a gente vai começar a exercitar a partir dessa questão aqui. A taxa de recombinação é igual à distância entre os genes. E eu sei que você está pensando aí, mas Carlinhos, ele não me deu a taxa de recombinação. Ele deu sim. Porque ele não lhe diz a porcentagem dos gametas recombinantes. Então, se o gameta recombinante Bzão, Rzinho tem numa frequência de 1,5% e o Bzinho, Rzão numa frequência de 1,5%, a taxa de recombinação dessa questão é o total disso aí. Taxa de recombinação vai ser igual a 3%. Porque é a frequência dos gametas recombinantes. E cada gametinha desse aqui, tanto o Bzão Rzinho quanto o Bzinho Rzão, são frequências de gametas recombinantes. Eu somo os dois e tenho a taxa de recombinação total. E agora, como é que a gente calcula a distância entre o gene B e o gene R? Qual é a unidade de medida que a gente usa? Como foi Morgan que esquematizou tudo isso, a unidade aqui é chamada de morganídeo. Morganídeo, em homenagem a esse cara maravilhoso que esquematizou esse processo de ligação fatorial. O gabarito correto dessa questão aqui é a letra D. Repare que essa não é a questão mais difícil do mundo, mas a gente precisava saber essa informação, que a taxa de recombinação é igual à distância entre os genes, e a gente precisava saber localizar os gametas recombinantes que estão em frequência menor. Vamos seguir para a próxima questão. Pois bora-se embora nessa animação maravilhosa resolver mais uma de linkage. Chega! Suponha a existência de dois genes, A e B, localizados no mesmo cromossomo. Então estamos falando de ligação gênica. Com frequência de permuta de 16%. Frequência de permuta 16% é a taxa de recombinação. Porque crossing a galera chama de permutação, recombinação. Perfeito. Taxa de recombinação de 16%. O que é que ele diz aqui pra gente? Do cruzamento de um macho de híbrido com genótipo cis, isso é importante, com uma fêmea Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Qual a frequência esperada na primeira geração filial de indivíduos com genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Então, o que é que ele quer aqui? Vamos organizar os dados dessa questão. Genética tem que ter organização. Eu falo sempre nas minhas aulas. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho seria esse macho de híbrido cruzando com a fêmea Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E ele quer saber a frequência esperada, a porcentagem de indivíduos com o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. É isso que ele está pedindo para a gente na questão.
E eu sei que você está olhando para isso aí pensando, Carlinhos, como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos lá. Ele deu algumas informações importantes. Primeiro a gente vai falar sobre esse cara aqui. Esse cara é um macho de híbrido com um genótipo tipo cis. Se ele tem um genótipo tipo cis, então a gente já sabe o que significa isso. Significa dizer que a célula dele tem um par de cromossomos da seguinte forma. Ó. Os alelos dominantes estão de um lado, vamos colocar nas cores, e os alelos recessivos do outro. Então o Azão está aqui, o Azinho do outro. O Bzão está aqui, o Bzinho do outro. Isso significa dizer que o genótipo dele é um genótipo tipo cis, como ele disse aqui pra gente na questão. E a gente já sabe que genótipos tipo cis produzem aqui os gametas parentais da seguinte forma. O gameta Azão, Bzão e o gameta Azinho, Bzinho. Esses aqui são os parentais. Agora pense, se esses aqui são os parentais, vamos colocar aqui, parentais. Como é que seriam os recombinantes do indivíduo tipo cis? Os recombinantes do indivíduo tipo cis são os gametas que vêm após o crossing, não é, gente? Os gametas recombinantes são os gametas que vêm após o crossing. Então, eles seriam da seguinte forma. Ó. Os gametas que vêm após o crossing, lembra que a gente fez no comecinho da aula? A gente teria uma permutação. O Azão com o Bzinho e o Azinho com o Bzão. O que é que ele falou de importante? Ele já me disse aqui nessa questão a taxa de permuta que ele disse que era 16%. Isso aqui é a taxa de recombinação. Olha como está bem organizadinho. A taxa de recombinação é igual a 16%. Se a taxa de recombinação é 16%, pensa só. O total aqui do crossing, total, deu 16%. Se o total deu 16%, cada gametazinho recombinante vai ter uma porcentagem, uma frequência de quanto? De 8%, né, galera? 8%. Agora, olha a jogada da questão. Não erre agora. Isso aqui foi a taxa de recombinação. Taxa de recombinação. Meu anjo, se a taxa de recombinação é 16%, o que sobra é gameta parental, não é? Não dá tudo 100%? O que sobra é gameta parental. Quanto sobra para chegar em 6%? Vai sobrar aqui para a gente 84%. Cada gametinha parental, vou colocar aqui numa coloração verde, vai ter uma frequência de 42%, não é? 42%. Beleza, eu cheguei até aqui. Só que o que ele diz pra gente depois? Ele quer a frequência do cruzamento desse aqui com esse genótipo. E aí você pensa, meu Deus, Carlinhos, eu não sei fazer isso, cara. Aí você tem que lembrar da genética básica. Olhe o genótipo dessa fêmea. É Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Eu vou perguntar pra você, olhando no seu olho, qual é o único gameta que esse genótipo pode formar? Vamos lembrar aqui, ó. Só pode formar o Azinho, Bzinho, porque só tem esse tipo de alelo. É um duplo homozigoto recessivo. Gente, se essa fêmea só pode dar esse gameta Azinho, Bzinho, para eu ter a porcentagem aqui da geração filial com esse genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, eu vou juntar esse aqui com esse aqui. Então, se esse aqui só me dá Azinho, Bzinho, quem vai decidir tudo é a frequência desse Azinho, Bzinho que vem desse macho de híbrido, que dá igual a 42%. Então, a porcentagem aqui vai ser igual a 42%, porque a fêmea só pode dar o Azinho, Bzinho, e quando a gente fez a frequência aqui dos gametas parentais que veio desse de híbrido, o Azinho, Bzinho aqui, o gameta Azinho, Bzinho deu 42%. O gabarito correto dessa questão é a letra C. Que questão elegante, viu? Mais uma questão de linkage gabaritada para tu. Vamos na sequência, vamos fazer mais uma, viu? Tamo junto. E aí, galera, gostaram do formato dessa videoaula rápida, assim, de resolução de questões? Demorou mais um pouco porque eu fiz aquele embasamento teórico da introdução, mas se a gente fosse direto nas questões, a gente teria sido bem mais curto.
Vamos ficar fazendo nesse formato. Lhe aguardo aqui nas próximas resoluções, viu? Tamo junto. Cheiro para todos. Até a próxima. E divulgue para os seus colegas. Chama todo mundo aqui para esse canal do Telegram para a gente garantir uma divulgação científica e uma educação de qualidade para todos. Um beijo, galera.